Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar aqui com a Marilei, no canal 26 da NET Mogi, que já está em Suzano e em Poá também, TV Cidade Viva e também no marilei.com.br. Meu convidado especial de hoje é o Dr. Thales César de Oliveira, promotor da Infância e Juventude, que vai falar de assuntos importantes aqui no Radar com a Marilei. Convidado especial de hoje é o Dr. Thales César de Oliveira, promotor da Infância e Juventude. Vamos falar sobre os assuntos mais importantes, como começa a influência da família na infância e na juventude, como é que está a nossa sociedade hoje e a história da maioridade penal. Assuntos polêmicos e importantes para nós tratarmos aqui no nosso Radar com a Marilei. Dr. Thales, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Conta um pouquinho da sua história, né? Há 26 anos você foi trabalhar no Ministério Público. Como é que é a sua atuação? Como é que você chegou na infância e juventude? Eu entrei no Ministério Público por concurso público, né, em 1990, justamente quando entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Era uma lei totalmente nova, que mudou completamente a forma de se ver, de se tratar a criança e o adolescente. E foi uma experiência muito interessante, porque nós engatinhamos juntos com o Estatuto, né? Quer dizer, aprendemos no dia a dia a lidar com o Estatuto e a lidar com essa nova visão. Eu não tive tanta dificuldade porque eu saí da faculdade em 1989 e já entrei no Ministério Público e já comecei a trabalhar com o Estatuto. Então eu não tinha ainda aquele ranço do antigo Código de Menores. Então para mim foi fácil, né? Pegando aquela expressão do copo meio vazio, meio cheio, meu copo ainda estava vazio. Então, quer dizer, ele foi se preenchendo com o Estatuto. Mas eu me lembro que quem trabalhava já na época com o Código de Menores sofreu muito para quebrar o paradigma do Código de Menores e começar a trabalhar no Estatuto. E eu fui trabalhar na infância por mero acaso. Quando nós ingressamos no concurso, nós somos obrigados a ficar um mês em cada promotoria. Júri, crime, cível, família, justamente para que nós, no começo de carreira, possamos ter uma visão geral de toda a atuação do Ministério Público. E dentro dessas designações, eu fui trabalhar na infância. E acabei gostando, e daí eu pedi à assessoria que sempre que possível me deixasse lá. E daí quando eu me promovi, comecei efetivamente carreira como titular no interior, passando por Mogi das Cruzes, depois terminando em São Paulo, eu sempre optei por promotorias que tinham também a área da infância e juventude, que foi uma área que eu passei a gostar e ter um carinho muito especial em trabalhar com essa molecada, não só o infrator, mas também com aquelas crianças, adolescentes carentes. Agora, doutor Thales, como é que começou a sua relação com o Mogi? Foi quando você passou aqui no Ministério Público? Eu fui promotor em Brodowski, perto de Ribeirão Preto. Daí depois eu fui para Praia Grande, que à época era uma chamada segunda entrância, e eu me promovi para a terceira entrância, que era uma das opções que eu tinha, era Mogi das Cruzes. E aí, dentro das possibilidades que eu tinha, a única cidade que, mal ou bem, eu até já tinha visitado, já tinha conhecido, era Mogi, na época que meu pai dava aula, que às vezes eu vinha com ele para cá, né? Acho que quando eu estava de castigo, aprontava alguma coisa, não queriam deixar eu em casa lá, meu pai trazia junto comigo para assistir aula, né? E então eu conhecia Mogi, e daí eu optei por Mogi das Cruzes, né? Fiquei aqui 2 anos e meio. Confesso que vim para cá com uma cidade de passagem, né, para ficar 2 anos, ir para São Paulo e não voltar mais. Né? Só que eu vim em 92 e estou aqui até hoje. Acabou ficando. Acabei ficando, casei com uma mogiana, tenho um filho mogiano, fixei residência aqui e hoje não troco Mogi por nenhuma outra cidade. Se apaixonou pelo pela menos cidade, não por... né? Me apaixonei. Acho que é uma cidade gostosa, uma cidade acolhedora, uma cidade que ainda mantém algumas coisas boas do interior, como você manter uma conta na padaria, como você manter uma conta numa loja de construção. Essas amizades mais próximas. As amizades mais próximas. Então, eu tenho essa... É mais tranquila aqui do que São Paulo, para você ter uma família, para você ter o seu dia a dia, né? Então, eu não pretendo sair daqui tão cedo. Mas você começou a ir para São Paulo direto e foi pegar aquele mundo diferenciado, não é, doutor?
São Paulo é complicado. São Paulo é difícil, quer dizer, mas eu sou assim, eu praticamente cresci em São Paulo, então eu conheço bem a dinâmica da cidade de São Paulo. Toda a minha educação, né, foi em São Paulo, então eu conheço bem a dinâmica paulistana, né? Então não me estranhei muito trabalhar em São Paulo nessa área da infância e juventude. Mas é um outro mundo. É um outro mundo. A minha promotoria da Infância e Juventude de São Paulo, por exemplo, hoje pode parecer meio que megalomaníaco falar uma coisa dessa, né? Mas é a maior promotoria da infância do mundo, em termos de atendimento. Verdade, tá? doutor? Sim, Por quê? por algumas circunstâncias. Quer dizer, é uma das maiores cidades do mundo. E dentre as maiores cidades, é a cidade mais violenta. O Brasil, proporcionalmente, é o país que você tem um número percentual de jovens na criminalidade maior do que qualquer outro país no mundo. Isso é assustador, né? Não é? Então, quando você soma todos esses dados, você verifica que na cidade de São Paulo nós atendemos mais adolescentes do que qualquer outra promotoria, certamente, do mundo. Agora, né? A gente vê essas crianças assaltando, roubando, matando, sendo assassinadas no dia a dia. Isso é assustador, não é, doutor? Como é que lida com isso a promotoria no dia a dia? Os nossos deputados, nossos senadores, muitos dos nossos juristas se afastaram desta população. Tá? Então não conhece essa violência no dia a dia e começam a criar regras se baseando, por exemplo, nos princípios do direito penal alemão, do direito penal italiano, né? do direito norte-americano, e começa a querer implantar aqui no Brasil aquela mesma base principiológica. Só que é uma realidade de povo, de vida completamente diferente. Não somos nem piores e nem melhores que o povo alemão do que o povo italiano, isso com certeza. Mas somos diferentes. Quer dizer, cada povo é diferente. Tá? Quer dizer, então nós temos que criar mecanismos que atendam às nossas necessidades. E com isso nós estamos perdendo a guerra da criminalidade. Você hoje em dia percebe que até cidades pequenas, cidades menores, vêm sofrendo hoje assaltos a instituições bancárias, mortes, latrocínios. A droga se implantou em todas as cidades do Brasil. Não existe hoje mais uma cidade que você possa dizer, aqui eu vou criar meu filho longe das drogas. É uma praga, né? É uma praga. Quer dizer, e o Supremo Tribunal Federal vem e diz que 700 quilos de maconha não é crime hediondo porque o cidadão que foi preso era primário e, portanto, não quer dizer que ele fazia parte de uma organização criminosa. 700 quilos de maconha, né? E as saídas realmente para esses caminhos aí dessa criança, desse adolescente que não tem lazer, não tem, às vezes, família e não tem estrutura para conseguir sair desse círculo vicioso da criminalidade, das comunidades, que a gente não pode mais falar favela, né? Agora Sim. tudo é politicamente incorreto. Sim. Depois do intervalinho, o doutor Tales vai falar isso pra gente e vamos falar de maioridade penal aqui no Radar com a Marilei. Não saia daí. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. e Asig, você cidadão do mundo. Hoje estamos falando sobre criança, adolescente. Quando que essa criança e esse adolescente, eles não têm saída? Família desestruturada, não tem lazer, muitas vezes não tem direito à educação. Aonde fica essa criança e esse adolescente? Doutor Tales, tudo começa na família. Sim. Se a família não está bem estruturada, essa criança e adolescente às vezes não tem um caminho. Apanha da mãe, apanha do pai, o pai drogado, a mãe se prostituindo muitas vezes, ou sem saída para cuidar desse filho, nas tais comunidades, ou até mesmo nos bairros periféricos. Tudo está no berço da família. Sim. E se essa criança não tem boa família, muitas vezes se perde. Claro que Sim. não são todos. Como que a gente lida com a pobreza e com a criminalidade? Na verdade, eu só acrescentaria, não só nos bairros periféricos e nas comunidades carentes, mas também nos condomínios de alto luxo.
Também tem. Tá? Quer dizer, porque a mesma realidade que nós desvia, pegamos, né? da família desestruturada nos bairros periféricos, nós pegamos também nos locais de uma concentração de altíssima renda. Tá? E aquele mesmo infrator que nós temos na comunidade, nós temos também nesses bairros, digamos assim, chiques, não só de Mogi, como de São Paulo, enfim. É óbvio que a criminalidade é diferente, tá? Porque a criminalidade numa comunidade carente busca muito mais o ter, o patrimônio, porque eles não têm posses, né? Enquanto que o cidadão de um bairro mais chique, ele vem de uma família rica, abastada, então ele já tem o carro, ele já tem uma moto, então ele não vai entrar para o roubo, mas ele vai ser violento, ele vai ser também criminoso do mesmo jeito, só que uma outra criminalidade, tá? Às vezes até um estupro, tá? Agora, o que é importante, o que nós detectamos é justamente isto, é a desestruturação familiar. Esta é a grande base da formação de um adolescente infrator, de um jovem infrator, de uma criança que desde o começo já começa a mostrar certa tendência para ingressar nessa criminalidade. Tá? Quer dizer, é preciso que se invista na família, é preciso que o pai, que a mãe, quer dizer, passem para os seus filhos aquilo que realmente importa. Quer dizer, o amor fraternal, quer dizer, o respeito pelo cidadão, né? O respeito pela professora, o respeito pela escola, pelas instituições, né? Quer dizer, você vê crianças hoje que vê a polícia na rua e sai correndo. Só que você vê crianças que passam na rua, vem um policial e prestam continência para esse policial. Qual a diferença? A diferença é o exemplo que vê dentro de casa. Quer dizer, o pai não gosta do policial, foge do policial, né? No outro, o pai respeita o policial. Então o filho ele vai reproduzir aquilo que ele aprende dos mais velhos, seja em casa com os pais, seja na rua com os amigos mais velhos. Isso vem da família. Tá? Isso vem da família. Tá? Existem vários exemplos de pessoas que, da mesma família, um foi para a criminalidade e o outro foi. Existe um rap do Racionais MC, por exemplo, que retrata bem essa realidade, que se chama Eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Tá? Você gosta de Racionais MC? Não gosto, mas por força até da profissão. Precisa ouvir. Eu escuto, eu conheço, enfim. Né? E conta a história justamente de dois irmãos. Que cada um foi para um lado. Que cada um foi para o lado. E em resumo da história, um deles morrendo em praça pública, depois de tomar 5, 6 tiros dos seus comparsas, ele se esvaindo em sangue, relembrando da sua vida, e numa dessas suas memórias ele diz: ai, que saudade do meu irmão, deve estar se formando em direito à advocacia, acho que era isso que ele queria. Quer dizer, ou seja, dois irmãos com a mesma família, com a mesma realidade, com a mesma miséria, com a mesma pobreza, enquanto um se esvaía em sangue, morrendo em praça pública, atingido por 5 disparos dados pelos seus comparsas, o outro irmão estava se formando em direito à advocacia. Né? Quer dizer, então, muitas vezes, não é a miséria, não é a pobreza, não é a falta de oportunidade, mas são as opções que nós tomamos no decorrer das nossas vidas. Até porque a oportunidade, elas não surgem, elas não batem às nossas portas. Eu nunca tive oportunidade nenhuma na vida também, eu corri atrás de todas as minhas oportunidades, assim como minha família, tenho certeza, assim como você. Tá certo? A maioria dos nossos telespectadores também, tá? Quer dizer, o emprego não bate a porta, quer dizer, somos nós que acordamos. Você pega aquele menino, por exemplo, filho da Marisa Deppmann, que morreu com um tiro na cabeça, né? Com 18, 19 anos de idade. O menino que acordava cedo, saía para trabalhar, ia para a faculdade de Casperibbe da noite, chegando 11h30 da noite em casa, depois de um dia de luta, de batalha, né? Pegou um cidadão lá que, por causa do celular, deu um tiro. Ah, mas esse outro não teve oportunidade. Eu tive a oportunidade de conversar com esse jovem que matou. É um daqueles que acordava às 11 horas da manhã, né? Quer dizer, ia almoçar. Usava droga? Usava droga, tá certo? Passava a tarde empinando pipa, jogando bola. Vagabundinho, tá né? certo? Daí chegava à noite, ia para casa, tomava um banho, jantava, né? É bandido sim, mas limpinho, né? Tomava um banho, jantava, tal, pegava a arma e ia assaltar. Tá certo? Quer dizer, agora, que oportunidade de vida vai ter esse menino? Nenhuma. Que oportunidade de vida um moleque que vai para o campo de futebol, que vai soltar pipa, ele vai ter? Nenhuma. Agora, vá para a escola, vai estudar. Quer dizer, são as más companhias. Quem escolhe as companhias? Somos nós.
tá certo? Porque do mesmo jeito que eu tenho na comunidade carente o traficante, o ladrão, eu tenho o trabalhador, eu tenho o estudante, eu tenho o religioso, né? Quer dizer, sou eu que vou optar qual a companhia que eu quero andar. Doutor, e essa polêmica em torno da maioridade penal? Como que você enxerga esse problema? Eu acho que o adolescente tem uma grande parcela de responsabilidade nos seus atos. Mas também nós não podemos isentar o Estado dessa responsabilidade. Tá? Por exemplo, o Estado não dá uma escola de qualidade, não dá uma saúde de qualidade, não dá espaços de cidadania. O jovem vai para os bares funks no meio da rua porque não tem um espaço de cidadania. Tá? Quer dizer, não tem espaços de integração, não cria aquele vínculo, aquele amor da pessoa com a cidade, com o seu bairro. Né? Então a pessoa vive aquele egocentrismo que nós comentávamos. Estou dizendo isso por quê? Porque quando se fala em redução da idade penal, nós devemos ter sempre em mente o seguinte: existe a parcela de responsabilidade do Estado na falta de políticas públicas primárias e existe a parcela de responsabilidade do adolescente. Tá? Eu acho que nós devemos mudar essas duas situações. Nós deveríamos criar mecanismos, primeiro, para exigir que o Estado efetivasse as políticas públicas primárias de forma séria, de forma coerente e de forma a resgatar essa população que vive numa situação de extrema vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós também devemos entender que o adolescente, ele pratica o ato por opção própria. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que pegar uma arma é crime. Ele sabe que matar é crime. Ele sabe que estuprar é crime. Então não é concebível que um adolescente com 16 anos de idade pegue uma arma e dê um tiro na cabeça de uma outra pessoa, ou que estupre uma menina, ou que pratique esses estupros coletivos que estão sendo comentados, infelizmente hoje em dia, mas que sempre ocorreram. Né? Mas que hoje, graças à mídia e às redes sociais, isto vem se tornando cada vez mais de conhecimento público, mas sempre ocorreram. Quer dizer, não é justo que esse menino, depois que ele pega uma arma e dá um tiro na cabeça e ceifa uma vida de um trabalhador, ele simplesmente se recolha na sua adolescência e diz: eu não sabia que o que eu estava fazendo era crime. Né? Quer dizer, ele tem sim que ser responsabilizado. Então eu sou favorável sim à redução da idade penal, pelo menos para 16 anos de idade, que já é uma idade em que esse jovem tem plena consciência do que ele está fazendo, se é crime, se não é crime, e tem condições de dizer: quero ou não quero praticar esse tipo de crime. Quando isso vai ser discutido no país? Qual que é a sua expectativa? Eu acho difícil que isso seja discutido. Né? Quer dizer, hoje se discute, por exemplo, volta à tona, o nosso ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, ele voltou nesses últimos dias a defender o projeto do Serra e do Alckmin no sentido de aumentar o tempo de internação para os crimes hediondos. Sim, tá? Que é, com todo respeito ao ministro da Justiça, que foi promotor de justiça, somos contemporâneos do Ministério Público. Secretário de Estado da Segurança. Sim, foi presidente da Fundação Casa, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas que infelizmente é uma sugestão demagógica, populista e que não vai resolver nada, porque não adianta nada. Hoje, o adolescente ele pode ficar até 3 anos. Mas na Fundação Casa. Na Fundação Casa. Mas vamos aumentar para 8 anos. Dá a impressão de que vai melhorar alguma coisa. Marilei, hoje, o adolescente pode ficar até 3 anos internado. Menos de 5% dos adolescentes ficam mais de 2 anos. A média de internação do adolescente é de 7 meses. Tá certo? Ou seja, não adianta nada eu aumentar para 8 anos. Ele vai continuar saindo em 7 meses. Né? Então eu preciso sim criar um mecanismo semelhante ao Código Penal. Eu preciso reduzir a idade penal. Qualquer outra medida é uma medida populista que não vai resolver em absolutamente nada o nosso problema. Agora, o que eu não posso aceitar, e isto me incomoda até hoje, me permita só falar isso, é que todo mundo, quando acontece, por exemplo, um ato infracional, um crime, todo mundo se levanta em defesa do adolescente infrator. Todo mundo passa a mão na cabeça do adolescente infrator. Né? Coitadinho, né? Só que ninguém se levanta em defesa da vítima. Cansei de pegar casos, por exemplo, de empregadas domésticas que foram assaltadas
e o cidadão levou todo o dinheiro dela. Só que ninguém se preocupa como é que essa empregada doméstica, que tem 2, 3 filhos, naquele mês vai pagar o aluguel, vai pagar água, luz, como é que ela vai colocar comida na mesa, como é que ela vai pagar a condução, como é que ela vai comprar remédio, como é que ela vai cuidar dos filhos dela, se um cidadão que acorda às 11 horas da manhã levou todo o salário dela. Só que muita gente, e muitas vezes até da própria mídia, da própria igreja católica, da igreja evangélica, se levanta em defesa desse adolescente. Não, coitadinho, ele é uma vítima da sociedade marginalizante. O ato infracional foi uma forma dele gritar, dele chamar atenção para o descaso social para o qual ele está mergulhado. Só que ninguém se preocupa com aquela empregada doméstica que está mergulhada na mesma realidade cruel que o adolescente infrator, na mesma situação de miserabilidade. Só que ao invés de acordar às 11 horas da manhã, ela acorda às 4 horas da manhã e vai trabalhar com ela. E vira vítima. Sim. Que muitas vezes não é colocada como vítima no processo. Sim. Obrigada, doutor Tales. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Tales César de Oliveira, promotor, falando um pouquinho sobre os problemas e também as soluções para a nossa criança e para o nosso adolescente. Agora vamos para a bronca da semana. A bronca da semana vem direto de Ferraz de Vasconcelos, do Clóvis Caetano, presidente do PSDB da cidade. Sabe aquele que expulsou a Cifiló do partido? Ele mesmo. Numa convenção, ele disse que o ex-prefeito Jorge Abissanra ameaçou a família dele, inclusive a mãe dele, de mais de 80 anos, caso a esposa de Jorge Abissanra, a doutora Elane Abissanra, seja eleita prefeita da cidade. Ouça um trecho que ele disse durante a convenção. Nunca fui perseguido, minha família nunca foi perseguida, até um episódio que eu faço questão de narrar, e disse que nos 4 cantos da cidade que eu for, eu vou narrar isso. Uma senhora de 83 anos, eu quero que vocês gravem isso, 83 anos, uma senhora evangélica, que ela ora por todas as pessoas, ela ora por você, ela ora por Ferraz, ela ora pelo Brasil, ela ora por São Paulo, ela não tem nenhum envolvimento com política. E surgiu um candidato a prefeito que disse assim para mim: eu vou voltar para a prefeitura de Ferraz. E quando eu voltar, se sua mãe tiver um imóvel, eu vou declarar ele de utilidade pública. Essa pessoa se chama Jorge Abissanra. Ele não quer voltar para a prefeitura para administrar, mas ele quer voltar para perseguir pessoas. Mas mesmo assim, eu quero dizer, essa senhora de 83 anos continua orando por esse homem. E eu digo a você, sai nos 4 cantos. E a gente não precisa de um prefeito perseguidor. A gente precisa de um prefeito que seja povo. Essa frase do Clóvis Caetano foi dita durante uma convenção em Ferraz de Vasconcelos. A bronca da semana vai para políticos que ameaçam as pessoas nas cidades da região. Cuidado, hein? Cuidado com seu voto no dia 2 de outubro, porque tem muita gente muito preocupada com o que você vai fazer lá na urna. Bronca da semana para os picaretas de plantão. Olá, hoje vamos falar sobre queimaduras. A queimadura é a lesão na pele provocada geralmente pelo calor, mas também pode ser provocada pelo frio, por radiação, por produtos químicos e pela eletricidade. A pele ela pode ser atingida total ou parcialmente, atingindo desde os pelos até ossos e músculos. As queimaduras elas são classificadas de acordo com a profundidade. A queimadura de 1º grau atinge as camadas mais superficiais da pele. É aquela queimadura solar, em que a superfície ela fica quente, dolorosa e avermelhada. A queimadura de 2º grau pode ser superficial e profunda. Na superficial, há a formação de bolhas e a dor é intensa, podendo deixar manchas residuais. E na queimadura de 2º grau profunda, também a formação de bolhas. Por incrível que pareça, a dor é menor, mas pode deixar cicatrizes. A queimadura de 3º grau atinge totalmente a pele
e às vezes estruturas abaixo dela, como tendões e ossos. A lesão geralmente é ressecada, esbranquiçada ou escurecida, formando uma crosta por cima dela, que ao ser removida deixa feridas no local. E a cicatrização pode evoluir com queloides e retração da pele. É importante que não se coloque nenhuma substância sobre a queimadura, como pó de café, manteiga ou pasta de dente. Isso só vai dificultar a limpeza das lesões. O máximo que você pode fazer quando queima um dedo é colocar embaixo da água corrente. Isso vai diminuir a dor. Nas queimaduras de primeiro grau, que temos como exemplo uma queimadura solar, é necessário fazer compressas de água fria nas primeiras horas, tomar um analgésico caso necessário e usar vaselina líquida no local para manter a pele hidratada. Na queimadura de segundo grau, que o exemplo aqui é uma queimadura, por exemplo, com óleo quente, há a formação de bolhas, por isso há necessidade de procurar um médico. A bolha precisa ser esvaziada, mas mantendo-se a pele da bolha no local, que vai servir como um curativo natural. O médico também tem que prescrever substâncias para fazer o curativo e também antibióticos para evitar infecção. Na queimadura de terceiro grau, geralmente é necessária internação hospitalar. Todos os pacientes com queimaduras de segundo e terceiro grau devem tomar vacina contra o tétano. Deve-se procurar um médico nas queimaduras de primeiro grau extensas, em todas as queimaduras de segundo e terceiro graus, nas queimaduras de áreas nobres, como por exemplo face, mãos, pés e genitálias. E nas queimaduras por eletricidade das vias aéreas, procure um pronto-socorro imediatamente. Essas são as dicas de hoje. Até mais! Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. e Asig, você cidadão do mundo. Café especial da Padoca da Beth, que fica ali na Manuel Rude, esquina com a Sérgio Plaza, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, vai direto para Ana Paula Gonçalves da Silva. Ela é diretora do Sim Comerciários, braço direito do Jair Mafra, uma batalhadora do comércio. Deseja para ela muito sucesso na empreitada e na caminhada da vida dela. Beijo bem grande para todo o pessoal do Sim Comerciários. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá!